Boa noite a todos, prezados telespectadores. Estamos aqui com mais um, abre aspas, comentando a pregação excelente feita pelo pastor Herbert nessa noite. E no nosso estúdio estamos com a presença da pastora Eunice, que vai nos ajudar nesse comentário. Boa noite, pastora. Boa noite a todos, que bom estar aqui novamente, estar aqui nessa comentário da palavra de hoje, que foi uma bênção para todos e creio que vai ser também para você que está nos assistindo. Assim sendo, que Deus possa nos abençoar e tocar também o seu coração, assim como tocou os nossos. Porque a mensagem se refere a uma passagem bíblica do Salmo 51, do verso 10 ao 13, comentando exatamente sobre a necessidade que temos, né, de resgatarmos a presença de Deus na nossa vida. Assim como os homens da Bíblia, como Davi e como Saul e outros mais, nós também temos essa necessidade de resgatarmos a presença de Deus na nossa vida. E o pastor nos levou a uma reflexão muito grande nesse comentário, nessas duas passagens bíblicas, de Salmos 51 e também do Eclesiastes. Ele fez um comentário e fez duas comparações de Davi e de Saul. Ambos tiveram a presença de Deus, ambos ungidos por Deus. Ambos tiveram a presença de Deus e experimentaram a doce presença de Deus. Davi pecou, mas houve um arrependimento. Saul não se arrependeu, desobedeceu e não se arrependeu. E o que aconteceu? A presença de Deus se foi. E o pastor foi tão claro que quando a presença de Deus vem na vida de cada um de nós, como na vida de todos os outros da Bíblia que tivemos, a presença vem com poder, a presença vem com alegria, vem com fogo, mas sai silenciosamente. E de Davi se foi e de Saul se foi. E às vezes as pessoas nem reparam que a presença de Deus se foi. Davi percebeu e ele se arrependeu. E o que o pastor falou hoje, uma coisa importante para restaurar a presença de Deus, é o arrependimento. O Salmo 51, do Salmo de arrependimento, só uma pessoa que tem um grande arrependimento é que é capaz de orar e pedir a Deus por arrependimento. Interessante, pastora, é que se nós pegarmos a palavra e vermos o histórico da vida de Davi e Saul, foram dois homens comuns, como nós. Verdade. Foram ungidos, né? Foram ungidos por Deus, ungidos por sacerdotes, guiados por Deus, chamados, né? E tiveram a presença de Deus em sua vida. Nós também temos isso, porque Deus nos escolheu, Deus permitiu que nós estivéssemos neste momento, aqui no estúdio fazendo esse programa, e aí, você nos assistindo, né? Mas para que nós permaneçamos com essa presença de Deus na nossa vida, nós precisamos de termos atitudes diferenciadas de alguns homens bíblicos, tal como Saul, que pecaram e não se arrependeram. E Davi também pecou, né? Atitude comum entre nós que aqui estamos. Mas o arrependimento nos leva à restauração daquilo que perdemos, que foi a presença de Deus, né? Ele falou também algo assim tão maravilhoso quando Moisés conduziu o povo e que Deus fala para Moisés que ele não iria com o povo, que ia enviar um anjo. Moisés disse que ele não abria mão, pastor, da presença dele. E Deus fala, eu vou e darei descanso. Então, a presença de Deus nos dá essa paz, esse descanso, esse conforto. E a gente não pode abrir mão da presença de Deus nas nossas vidas, porque só ela que nos dá esse conforto, não é não, Vanessa? É verdade, porque inclusive Moisés foi
absolutamente feliz na sua insistência com Deus, né? Porque Deus poderia mandar anjos, como foi a proposta de Deus, mandar anjos, enviar anjos. Mas a presença de Deus na nossa vida deve ser sempre incontestável. E aquilo que nós pudermos fazer para permanecer com a presença de Deus na nossa vida, é que nós precisamos de fazer. Resgatar novamente esse poder de Deus sobre as nossas vidas. Então Moisés foi muito feliz naquela colocação, porque o povo dependia dessa situação, dependia da presença de Deus. E Moisés foi veemente em dizer: se o Senhor não for conosco, nós não sairemos desse lugar. Né? É algo maravilhoso que quando Davi buscou a arca, né, para Jerusalém, então assim, restaurou a presença de Deus. E hoje, a arca, o tabernáculo, somos nós. A presença de Deus está na minha vida e na sua vida. E nós não podemos abrir mão da presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter oração, busca e adoração. É verdade, né, pastora? Porque o que ocorre conosco é que ao longo da nossa caminhada, nós nos perdemos diante das adversidades da vida, assim como esses homens da Bíblia, como Davi e Saul, também perderam o seu caminho, né? Se desviaram do caminho em alguns momentos, cometendo erros. Nós também estamos sujeitos a isso. Mas Deus possibilita que nós retornemos ao caminho, né? Diante do nosso arrependimento, diante da nossa adoração, diante do nosso louvor, voltando-nos à presença de Deus. Então isso é que fundamenta que nós tenhamos constantemente na nossa vida a presença do Espírito Santo, porque Ele está em nós. Mas a sua permanência depende das nossas atitudes, né? Atitude de humildade, como Davi teve, de se arrepender. E outra coisa, pastora, tem uma situação também muito interessante, que a primeira vez que Davi, né, quis resgatar a Arca da Aliança, né, ele foi apenas com o ímpeto de trazer a Arca da Aliança, mas sem seguir recomendações expressas por Deus de como deveria fazer isso. Para transportar, né? a arca. Para transportar a arca. Isso realmente, considerando essa necessidade de termos formas adequadas para transportar a arca, a mesma coisa nós precisamos também ter atitudes adequadas para permanecer em nós a presença de Deus. Verdade. Ele falou assim que da questão da adoração, é que hoje as pessoas estão mais, eles, ao invés de orar, eles pedem para fazer oração para eles. Exatamente. Então, assim, não é eu pedir oração, nem você pedir oração, quem sabe orar. Eu preciso pedir ao Senhor que Ele me ajude a retomar isso para orar. Orar, buscar a presença dEle, isso é o tempo inteiro, depender da presença dEle o tempo inteiro. E a adoração, porque quando eu oro, eu busco a presença, fica muito fácil para a minha adoração dizer para Ele o quanto que Ele é importante, quanto que Ele é grande, quanto que Ele é poderoso e quanto que dependemos dEle, da presença dEle. É verdade, pastora, porque a oração de um justo, ela vale. A fé de um justo que ora por nós, ela tem receptividade com Deus. Mas o arrependimento só pode ocorrer com as nossas palavras. Com a sinceridade então, que vem do coração. Nós precisamos de expressar essa sinceridade no nosso coração para que Deus entenda que realmente houve arrependimento da nossa parte. E aí sim, a presença de Deus, nós podemos falar como Davi falou, né? Senhor, não afaste de mim a sua presença, porque com sinceridade de coração, nós declaramos para Ele o nosso arrependimento. O Davi foi, quando os dois oraram, faz a comparação das duas orações. Saul pediu para que Deus não retirasse os seus bens. Davi pediu, não retire de mim o seu espírito. Então, a diferença da atitude de um homem que ora, um homem que busca, um homem que se arrepende,
É diferente a forma de se chegar a Deus. E o pastor Herbert hoje, ele falou de um avivamento, do avivamento que houve na Rua Azusa, de como as pessoas oravam e como que Deus manifestava o seu poder. E o que o pastor tem colocado aqui para a Igreja do Avivamento, de buscar a presença, de estudar a palavra, de orar, de buscar a santidade para que o avivamento venha. Então, nós estamos buscando avivamento, buscando essa visitação do Espírito Santo na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país. Mas precisa de cada um de nós, que nós oremos, busquemos e adoremos ao Senhor, para que a presença dele se manifeste. Realmente, pastora, porque o avivamento da Rua Azusa também não aconteceu apenas com uma pessoa, né? Foi uma corrente, uma multidão de adoradores que ali estavam, e aí sim, Deus derramou o seu poder, tão intenso que chegava a agitar até o corpo de bombeiro, porque eles tinham a impressão que eles viam sobre o templo da Rua Azusa como se fosse fogo. E quando eles chegavam lá, na verdade, não existia essa chama, mas na verdade era o poder de Deus que estava ali manifestando em cada pessoa, em cada grupo, naquele momento, naquele local, né? O desejo nosso que a Igreja do Avivamento, que nós todos sejamos de oração, de buscar a presença dele. É como o pastor Herbert falou hoje à noite, que quando o poder se manifestar, daqui nessa rua, as pessoas de longe vão buscar essa presença, vão desejar essa presença. E já aconteceu algumas vezes aqui, Vanilde, que pessoas que estavam na feira, que estavam próximas aqui, sentiram-se atraídas para entrar aqui na igreja. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo, nós estamos procurando buscar essa presença e a cada dia buscar essa intimidade maior, para que o avivamento venha. Exatamente, pastora, isso é muito importante. E quando nós dizemos nós precisamos de buscar esse avivamento, é nós, aqui no templo, você, aí no lugar onde você está, nos ouvindo, nos assistindo neste momento, né? Porque a sua oração, a sua adoração, a sua busca, o seu arrependimento, ele também vai somar com tudo isso que Deus precisa para que manifeste a sua presença no nosso meio. É verdade. Para você que está nos assistindo, que você também tem esse desejo ardente de buscar a presença do Senhor, resgatar a presença do Senhor. E se você perdeu a presença do Senhor, é o momento que nessa noite você aprendeu que você precisa orar, que você precisa buscar e que você precisa adorar o Senhor. E quando você fizer tudo isso, certamente você vai restaurar a doce presença do Senhor. E que, se depender de você, o avivamento virá. Muito bem, pastora. Isso nós precisamos de resgatar. E resgatar, telespectador, não só aqui no templo, mas resgatar também a presença do Espírito Santo na sua vida, neste momento, com atitudes de arrependimento, com atitude de oração, com atitude de adoração a Deus. E assim sendo, nós agradecemos a sua presença, agradecemos que você esteja conosco, porque o que seria de nós se não tivéssemos você do outro lado dessa tela para nos assistir? E nós pedimos ao Espírito Santo que adentre seu coração nessa noite, ou neste momento, e que possa tocar no íntimo do seu coração e haver transformação na sua vida e o resgate da presença de Deus na sua vida. E a partir deste momento, nós vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai amado e Pai querido, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nessa noite, desse comentário, dessa pregação. Pai, que não tenha sido nós fazendo essa pregação, esse comentário, meu Pai, mas que seja o Espírito Santo de Deus tocando o coração de cada um que vai ouvir, que vai assistir, que vai refletir, Senhor, nessa necessidade do resgate da sua presença na sua vida. Muito obrigado e que Deus o abençoe. Eu quero agradecer a você e desejar uma boa noite
e que eu possa dizer para você que o Senhor te abençoe e te guarde.